Que eu acho que hoje, graças a Deus, está a clínica lá, é linda e tudo. Agora me conta uma coisa. Foi fácil? Cara, Como que não foi me fácil. fala um pouquinho de toda, o que que você acha que é mais difícil de empreender? Assim, o que que você acha que esse cara, isso para mim é o mais desafiador de O empreender? mais desafiador de empreender é você dar o próximo passo. Você sentir, agora é o momento de eu dar o próximo passo. Eu lembro, você falou disso agora, eu lembro de uma conversa que eu estava tendo numa casa que eu morava um tempo atrás com uns amigos num churrasco. Falando, caramba, cara, pô, tô bem pra caramba no meu consultório, um movimento bom pra caramba, uma demanda ótima, agenda lotada. Eu tô querendo criar uma clínica agora pra mim, uma coisa maior, com uma dimensão maior, com uma aparência melhor. E você fala, pô, tô ali no meu consultóriozinho, tudo pago, Uhum. tá barato de ficar aqui, não preciso investir nada, vou gastar uma nota para fazer uma estrutura bonita de primeira linha para ter mais espaço para atender mais o cliente. Cara, todos os meus amigos foram contra. Você tá doido? Pô, pega esse dinheiro, faz outra coisa, sua agenda tá boa. Cara, mas eu não fico satisfeito de não dar o próximo passo. Uhum. Mesmo que seja por status, que não seja por uma coisa que vai mudar muito o seu tratamento. Mas no meu caso mudou tudo. Uhum. Mudou a questão de status, o conforto que o cliente tem quando ele chega lá, condiz com o que ele tem de atendimento, com o que ele tem de tratamento, com o que eu gostaria que ele tivesse também. E eu consegui agora ter mais espaço, ter mais tratamentos também. Então, para minha pegada de empreendedor, está sendo assim fantástico. Eu fui para lá, a gente pegou 50 metros quadrados de sala. Em 3 meses a gente teve que pegar mais 50 metros, porque ficou pequeno, a gente teve que crescer. E eu já estou tendo daqui a pouco uma necessidade de crescer mais um pouquinho, porque eu estou Uhum. trazendo mais coisas, né? Nessa pegada empreendedora, eu procuro trazer uma forma da clínica faturar, por exemplo, sem depender de mim. Que é o que você falou lá Sim. atrás, que o médico ele não tem a pegada empreendedora. Exato, Ele exato. quer o consultório para ele produzir, para ele trabalhar, consulta, tratamento e tudo. Ele não vê aquilo com a pegada empreendedora. Então, para mim, se eu fosse um médico tradicional, eu ia ficar lá no meu consultório lá atrás. Sim. E aí, por exemplo, você viajou, acabou, não está Acabou, faturando nada, né? Exatamente, quer tirar umas férias. O médico de consultório fica muito preso a isso. Uhum. Então, assim, nesse ponto, eu consegui desenvolver esse lado empreendedor. Lógico, está amadurecendo, está em desenvolvimento. A clínica tem quase 2 anos, vai fazer 2 anos agora, se não me Nossa, engano, passou em rápido. junho. Passou muito rápido. E tá Foi indo logo bem, e foi na graças a Deus. pandemia, né? Foi logo, pegou o final Olha da aí a pandemia, né? dificuldade. Na Então, plena pandemia, exatamente. eu aluguei uma sala nova, fiquei com 2 aluguéis, fazendo obra, investindo, sem saber como é que ia ser depois. A sua esposa apoiou? Caraca. Cara, ela apoiou, ela apoiou. Então é isso, É, né? ela É sobre apoiou. isso, né? A Exatamente. gente que é casado, a gente sabe o quanto é importante a gente ter um parceiro, né? Sim. O quanto é importante, eu conheço a Bianca, né, a esposa dele, e vejo o quanto ela, eu vejo muito dela em tudo ali, Sim. sabe? Assim, eu vejo muito dela, da personalidade dela também, assim, eu vejo muito, e é muito bacana isso, sabe? Como eu tenho também lá em casa com o Rodrigo, que hoje trabalhamos juntos e estamos, o quanto somar como casal e como parceiros, como empresários juntos, como faz toda a diferença, né? Cada um com o que, extraindo, né, o que é de melhor de cada um, né? Então, eu vejo vários detalhes ali que eu tenho certeza que foi a Bianca, que eu vejo que é coisa de mulher, entendeu? Toda a clínica foi ela que trouxe tudo, só Exatamente. bati uma tela, é isso aí. É isso aí. Gostei, Então, assim, gostei. o quanto é importante, né? O Legal. quanto é importante a gente ter essa questão em casa, né? Então, é muito isso, quando o casal apoia e fala, vamos para lá, vai, né? E aí eu falo também, quando um ou outro fala assim, não vai, e quando a mulher, tá vendo vocês também? Mulher, Quando a vocês mulher, quando a mulher fala assim, não vai, fala. não gostei de fulano, acredite, entendeu? Porque a mulher tem um sexto sentido ali, Tem sim. né? Que eu acho que é Tem que ser valorizado. Exatamente. Teve uma vez eu vi um rapaz que ele foi além, ele falou assim, não, todo mundo da minha casa tem que concordar. Se é o meu filho, se a minha filha não concordar, não vamos. Aí ele pergunta, aí ele tava falando que ele... Sim, mas é a família ali de dentro de casa, né? Sim, ele falou que ia trocar um carro, sabe? Ia trocar de carro. Uhum. Ele falou, não. A filha dele não queria que ele trocasse o carro, Uhum. porque ela gostava e tal, de ficar
tinha um espaço dela no carro, né? Ela não gostava e tal, e ele não trocou o carro até ela. Falei, caraca, ele não. Ele foi além, ele foi além. Não é só. É uma decisão que ia influenciar a família, né? De uma certa Sim, maneira. Porque o sim, carro ia influenciar a sim, família sim, toda, né, ali? sim. Então, acho que é importante. Mas o quê? Então, eu queria saber como é que essa questão da pandemia que a gente estava falando, a pandemia, como é que foi? Ela aumentou, trouxe mais pacientes? Como é que foi esse período de pandemia no seu ramo específico, né? Apesar que a medicina em si cresceu e tal, mas como é que foi na sua especialidade, né? Porque eu acredito que as pessoas, não sei. Elas ficaram me com mais fala, medo de ficaram com mais ver como é que medo, foi? Você Primeiro, atendeu online nesse atendi período? online. Comecei a aprender a atender online nesse período, Antes né? disso, eu não fazia. Não, nunca tinha feito online. Então hoje você atende Brasil Não todo. sabia nem fazer Ou receita não? digital. Acho que até que tinha algum mecanismo, mas aí tudo foi criado muito rápido, né? Na pandemia fez essa parte do digital, Acelerou, né? da receita digital, do online, cara, acelerou assim, bruscamente, foi muito rápido. Eu já logo me adaptei, já logo fiz assinatura digital, já comecei a trabalhar para online também. Atendo o Brasil inteiro, atendo gente de fora, que às vezes tem paciente meu que mora nos Estados Unidos, vem para cá fazer tratamento, ou então estava fazendo aqui, depois está morando em outro país, e a gente às vezes tem indicações, o pessoal ainda gosta muito do presencial. A gente vê assim, uma resistência muito grande, eu sou muito adaptado ao online, se eu puder fazer tudo online, eu prefiro. Porque eu fico em casa, eu fico fazendo uma bicicleta ali, fico com as crianças, enfim, prefiro sempre fazer online. Mas nesse período de pandemia, cara, primeiro foi o lockdown. O lockdown zerou o consultório, aí tinha pacientes em tratamento, que eu fui fazendo por ligação, chamada de WhatsApp, né, acompanhando, terminando aqueles processos que já estavam ali, já tinham começado, né? E aí, depois de que veio... Mas nesse período também, que trouxe uma tranquilidade um pouco maior para mim, porque eu ainda estava num período de transição. Eu fazia muito plantão e trabalhava em hospital. Ah, sim. Você não Então, tinha saído o consultório totalmente. para mim era plus. Entendi. Eu tinha na minha cabeça que eu tinha que viver com aquilo que eu trabalhava e ganhava por fora do consultório. O consultório era plus, era só para reinvestir. Entendi. E aí, de um tempo para cá, eu cheguei a ficar só com consultório, fiquei 1 ano sem fazer plantão nenhum. Pedi exoneração de concurso público, aquela coisa toda. Agora que eu voltei a fazer um plantão por causa de objetivos também. E aí você falou da pandemia. Então, logo depois do lockdown, deu uma amansada, foi tudo muito devagar, foi evoluindo. E aí depois reaqueceu. Teve um período, parece que pós-pandemia, que deu uma aquecida na economia. Depois que deu uma reduzida no lockdown, depois reaqueceu de novo. E o processo, assim, de auge do meu consultório foi imediatamente após o final da pandemia, quando as pessoas estavam podendo fazer tudo com máscara. Foi o momento que mais estourou o consultório. O consultório flutua muito, né? Então você percebe, por exemplo, depois de um certo tempo da pandemia que veio a inflação. Quando veio a inflação, você vê assim, ó, dá aquela murchada. Aí depois veio guerra na sequência, outra preocupação para a galera. E aí isso tem essas flutuações, depois volta a ser bom, então tem essas flutuações, tem meses que são melhores, tem meses que são piores, mas eu lidei bem com a pandemia, né, na sua pergunta, exatamente porque eu fazia mais de uma coisa, eu não vivia só do consultório. Acho que se eu vivesse só do consultório naquela época, eu ia passar um aperto danado. Legal. Porque, pô, com 30 dias, sei lá, fechado. Foi mais. Tá doido. A loja lá no Resident Shop foram quase 2 meses. Fechado mesmo, assim. Foi quase 2 meses. Então imagina. Faltava abrir Eu ia ter que mercado, voltar a fazer plantão. O médico tem essa vantagem, né? O cara quer fazer Exatamente. plantão. Abriu até mais vaga, né? Porque tanto paciente doente abriu até mais vaga. É verdade. Ninguém queria trabalhar com Covid, mas tinha mais vaga. Se tivesse essa opção, né? Só tivesse essa opção. E falando de Covid, assim, hoje em dia, né, pós-Covid, tudo isso que estão levantando, questões que às vezes acontecem, cai cabelo, faz não sei o quê. Isso tem alguma coisa que levam para você desse pós-Covid? O que mais as pessoas reclamam? O que tem acontecido que deixa, né? Depois quem teve Covid, depois... Sequelas, né? Exatamente, sequelas. Cara, muito de fadiga, sim. É unânime as pessoas que reclamam do pós-Covid, essa fadiga. Mas ela é comum com todos os tipos de virose. Existe uma síndrome pós-viral de fadiga
que pode acontecer com qualquer tipo de virose. É porque o Covid foi uma virose muito nova, muito agressiva. Então, o nosso organismo não tinha memória nenhuma contra a Covid. E aí, de repente, veio ela, atacou muito o organismo, inflamou muito, e a pessoa sente depois, o organismo fica debilitado, né? Combateu aquilo por muito tempo, e aí tem que se recuperar depois.